Bom, então, boa noite mais uma vez a todos. Sejam bem-vindos, né? É tão bom quando a gente está junto. Eu estava sentindo saudade. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o convite ao festim aos pobres e os estropiados, né? É uma parábola de Jesus. Então, que todos vocês possam sentir a partir de agora a energia desse ambiente, que é a espiritualidade que harmoniza essa casa, prepara, como o São José disse em sua prece desde cedo. E eu tenho certeza que lá no nosso íntimo, nosso espírito também se prepara para esse momento aqui de congraçamento, que a gente vem em busca mesmo do alimento espiritual, né? Que nos ajuda a nos manter firme na caminhada terrena, que não é fácil, nós todos sabemos. Então, vamos conversar um pouquinho sobre essa parábola de Jesus. O convite ao festim, ao banquete, né, aos pobres expropriados. Eu vou fazer a leitura do capítulo 13, item 7 do Evangelho, porque a nossa pesquisa foi baseada nessa passagem do Evangelho. Aí a gente pode questionar, eu posso ler o Evangelho em casa também, como eu acredito que a maioria das pessoas fazem, buscar a leitura. Mas quando a gente estuda junto, a gente se ajuda, né? O nosso grupo, o grupo Irmãos de Francisco, o grupo Espírita Irmão de Francisco, ele tem essa peculiaridade. A gente gosta de estudar junto. Em todas as casas espíritas que eu já frequentei, andando pelo Brasil, nenhuma tem a dinâmica que nós temos de conversar depois. A nossa roda de conversa aqui também é legal, a gente ouve a interpretação de cada pessoa, a experiência, o testemunho. Isso nos ajuda, porque a gente se apoia um ao outro, né? Então, o capítulo 13, no item 7, diz assim: Disse ainda àquele que lhe tinha convidado: Quando deres algum almoço ou jantar, não convides nem teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos que forem ricos, para que depois eles não te convidem por sua vez e te retribuam o que receberam. Mas, quando fizeres o banquete, convida aos pobres, os estropiados, os coxos e os cegos. Serás feliz, porque eles não têm meios de retribuir-te. Porém, serás recompensado na ressurreição dos justos. Um dos que estavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe: Feliz daquele que comeu o pão do reino de Deus. E essa passagem está no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 12 a 15. Bom, é um trechinho da leitura sobre essa parábola. Então, meus amigos, a gente pode perceber que os ensinamentos de Jesus foram distribuídos, foram dirigidos a toda a humanidade e para todos os tempos. Porque há quanto tempo Jesus falou sobre essa parábola? Mais de 2000 anos, e nós estamos aqui falando dela ainda, né? Então, por que ele falava para toda a humanidade e para todos os tempos? Para que as pessoas que o ouviam, que o ouvissem, como nós estamos ouvindo agora, não se esquecessem dos seus ensinamentos. Eles não são para ficarem guardados numa caixinha de estimação. Eles são para serem praticados, para ajudar e estimular o nosso raciocínio, a fim de que a gente possa... que a gente saiba, que a gente aprenda como que a gente deve progredir na nossa evolução, na nossa caminhada evolutiva, em direção à perfeição e à felicidade. A linguagem de Jesus, como nós podemos perceber e todos falam, era sempre feita por parábolas, por palavras figurativas, né? Por parábolas, para que os homens da época que ainda não tinham muita evolução para entender
as nuances das palavras de Jesus, pudessem compreender. Por isso é que ele usava parábolas, usava comparações, palavras figurativas de efeito forte, para que os homens da época entendessem. Hoje nós compreendemos, mas apesar de termos muita facilidade, muita ferramenta à nossa disposição, o evento da internet, as pesquisas que nós fazemos, está tudo aí para a gente entender. As reuniões que nós fazemos, como essa aqui. Mas ainda assim nós precisamos desse estudo contínuo e repetitivo, porque é através da repetição que a gente aprende, não é isso? Então, não basta só lermos uma vez. Sempre que estivermos, entre aspas, sem nada para fazer, busquemos o ensinamento, o alívio, o lenitivo, a instrução das parábolas de Jesus através do Evangelho ou de qualquer uma outra literatura, para a gente sempre recebe um ensinamento. Às vezes a mesma leitura nos traz em momentos diferentes, ensinamentos diferentes, propícios para aquele momento que a gente está precisando. Então, as parábolas de Jesus eram sempre de efeito forte, palavras fortes, para que as pessoas pudessem compreender. Os pensamentos de Jesus tinham nuances delicadas, mas fortes. E ainda que fossem delicadas, as pessoas da época não tinham a capacidade de compreendê-la. Por isso que ele usava parábolas, frases figurativas. Ele precisava dessa linguagem forte, né, para produzir um efeito de entendimento que ele esperava produzir nas pessoas. Nesse texto do Evangelho de Lucas, por exemplo, a chave do entendimento para essa palavra, para essa frase está: e serás bem-sucedido. Porque aqueles pobres e estrupiados, eles não têm com o que retribuir, materialmente falando. Se a gente convida uma pessoa que tem dificuldade em adquirir o seu bem-estar, seja de material ou moral, espiritual, um apoio, se ela não tem com o que te retribuir, o que é que ela vai fazer? Ela vai agradecer e vai orar por você. Então, eu acredito que o melhor pagamento é esse. A gente não precisa que a mão direita dê e a outra já receba, né? No final das contas, a gente vai ver que é essa maior reflexão que a gente tem dessa parábola do convite. Como eu já falei, nós mesmos, apesar de termos muita coisa à nossa disposição que nos facilita o entendimento e a leitura, e nós também já evoluímos bastante para compreendermos as palavras de Jesus, a gente precisa de reuniões como essa, de livros à nossa disposição, da internet e da nossa boa vontade de buscarmos sempre o entendimento para que a nossa caminhada seja um pouco mais leve, né? E compreendermos, então, o que Jesus quer de cada um de nós, né? O que ele quis produzir com essas palavras. Então, nós vamos continuar a leitura do capítulo 13, já no item 8, que diz assim: quando fizeres um banquete, disse Jesus, não convide teus amigos, mas os pobres e estropiados. Essas palavras são absurdas se a gente tomar ao pé da letra, né? Mas elas estão também sublimes se a gente buscar a essência delas, que era o que Jesus queria produzir. Certamente Jesus não quis dizer que em lugar de seus amigos é preciso reunir à sua mesa mendigos da rua. A gente pode fazer isso também, mas ele não quis dizer necessariamente exatamente isso. O fundo do seu pensamento revela-se em suas palavras. Entre aspas, serás feliz porque eles não têm meios de retribuir-te. Isto é, não se deve fazer o bem visando algum retorno, mas somente pelo prazer de fazê-lo. Então, o que a gente vai tentar entender das palavras de Jesus? A gente tem que perceber, meus amigos, que Jesus pregava o desinteresse no ato de fazer o bem, quando ele disse essas palavras. Por quê?
porque o pobre não tem como retribuir materialmente falando. Ele vai agradecer. E nós, se o fizermos com boa vontade, sem pretensões de sermos vistos, vamos nos sentir muito felizes ao reunir à nossa mesa, à nossa casa, pessoas que estejam em dificuldades, que não tenham as mesmas regalias que nós temos, né? Então, é bom reunir amigos, parentes, vizinhos nas festas, é bom. Almoços, reuniões, é bom. E Jesus, obviamente, não queria dizer que a gente não pode chamar nossas famílias, os nossos amigos à nossa mesa. Não é isso que ele quis dizer. A mensagem dele, como eu já repeti, é motivar o verdadeiro ato de fazer o bem. É realizar sem esperar retribuição. É aquele que a gente faz pelo prazer de fazer. Eu acho que aí o cerne da parábola de Jesus. Por isso que Kardec lembra, no Evangelho, que a palavra festim não se refere exatamente a um banquete com comidas e bebidas, mas também participação na abundância que nós temos. Abundância não só material, abundância moral, abundância de alegria, abundância de conforto, trazer para o nosso convívio a gente que procura sempre estar feliz, trazer para o nosso convívio e mostrar para essa pessoa que está com dificuldade até de sorrir, que é fácil sorrir se a gente realmente buscar a graça de Deus na nossa vida. Então, Kardec lembrou isso. Participação também na abundância que nós desfrutamos. Então, dessa maneira, parentes e amigos menos afortunados ou mais necessitados na nossa casa, é uma forma de nós ajudarmos a eles. De nós não nos comportarmos de maneira orgulhosa. Não, eu não vou trazer porque ela é pobre, é um mendigo, não tem tanto quanto eu tenho, é um desafortunado, não vou trazer para a minha mesa. Não, a gente vai trazer e sem ostentação a gente vai oferecer o melhor de nós. Lembrando sempre daqueles que são mais necessitados, né? E nós devemos fixar na nossa cabeça que a caridade no nosso coração, que a caridade ela começa dentro da nossa casa, com os nossos parentes, que não se reuniram por acaso. A gente sabe disso, né? O núcleo familiar é a melhor escola para nós praticarmos o nosso desapego a todas as más tendências que a gente traz conosco, impulsionados pela natureza humana, que é uma dádiva. Nós já dissemos aqui que a natureza humana, ela é humana e divina ao mesmo tempo. Divina porque nós somos essência divina, humana porque temos a dádiva de receber essa matéria física para nos aperfeiçoarmos. Então, queridos amigos, é preciso a gente buscar em todas as palavras de Jesus o espírito que vivifica, o espírito que esclarece, o espírito que impulsiona, o espírito que nos edifica, que nos torna fortes para poder a gente seguir a nossa caminhada, sabendo de todas essas vicissitudes e dificuldades que a gente enfrenta, mas nós estamos aqui para evoluirmos, para nos depurarmos, para compartilharmos o melhor de nós com os nossos semelhantes. Então, para compreender a profundidade da reflexão da parábola de Jesus, a gente deve trazer sim para a nossa mesa os desafortunados, né? E com essa parábola, a gente tem 3 aspectos preciosos de ensinamento que a gente deve prestar atenção. O primeiro aspecto é a caridade material. Por quê? Se nós temos consciência, conhecimento de que o nosso próximo está passando por dificuldade, por sofrimento material, nós não podemos virar as costas e fazer de conta que não sabemos. Não podemos ser indiferentes. Não podemos ficar inativos com essa situação. Porque se nós
virarmos as costas e ficarmos orgulhosos e não olharmos com um olhar de caridade para esse nosso irmão, a gente vai estar tirando a luz, não deixando a luz chegar para quem vive na escuridão. A gente vai estar negando um copo com água para quem está com sede. A gente vai estar negando um pedaço de pão para quem está com fome. Então, essa caridade material é necessário que nós compartilhamos, se temos mais, compartilhar com quem tem menos, né? Por quê? Porque aquele nosso irmão que está em dificuldade, aquele nosso próximo que está em dificuldade, é nosso irmão na caminhada da vida. E ele está pedindo auxílio. Se a gente não atender, é como eu já disse, a gente vai estar negando luz para quem vive na escuridão, e eu tenho um pouco de luz, e Jesus disse, vós sois a luz do mundo, então se eu sou a luz do mundo, como é que eu não vou iluminar quem está do meu lado? Primeiro que se eu negar ajuda ao próximo que está precisando de ajuda, ao ato de negar ajuda, eu já vou estar com a minha luz apagando, porque eu vou estar sendo egoísta e orgulhoso. Se eu não oferecer a água e o pão, vou estar sendo mesquinho. Então, o cristão não deve ter esse tipo de comportamento. A gente tem que trabalhar para não ter, né? O segundo aspecto trata-se da caridade emocional, e é muito importante, porque o banquete dos ensinamentos espirituais é oferecer o ombro amigo, é oferecer o nosso ouvido para escutar aquele que precisa falar, que precisa desabafar, que precisa uma referência, a gente também tem que estar disposto para isso. Então, a gente tem que ampliar a nossa visão e entender que assim como os estropiados, aleijados fisicamente, também tem os estropiados, aleijados espiritualmente, que precisam de ajuda, precisam de esclarecimento, estão necessitando urgente da água cristalina e do pão da alma. Então, essas criaturas, elas buscam através da reencarnação, e é um ponto importante, o alimento da alma. E nós estamos aqui para tentar ajudá-los, assim como buscamos ajuda para nós, né? Eles se aproximam de quem pode doar um pouco de esclarecimento para eles. Então, fazer o bem sempre pelo prazer de fazê-lo, sem exigir nada em troca imediatamente, é agir segundo as leis do amor. Né? As leis divinas, o amor incondicional, aquele que não espera receber nada em troca e faz pelo prazer de fazer a boa ação. Né? E essa é a meta principal do desenvolvimento espiritual. Né? O desenvolvimento espiritual da humanidade é alcançar a plenitude, o congraçamento, ajudando uns aos outros. Então, sendo assim, entre aspas, os que assim o fazem com benevolência, os que têm a atitude de fazer o bem pelo prazer de fazer, com benevolência, sem ostentação, sabendo disfarçar até a necessidade do outro, sem escandalizar o outro, sem humilhar mais o outro, mas com a sincera cordialidade de ajudar, de ser amigo, irmão, eles estão praticando a máxima de Jesus, que é amar o próximo como a si mesmo, né? Ele disse isso. Então, nós encontramos todas essas ajudas no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, em todas as literaturas aí de desenvolvimento espiritual, de aprimoramento da nossa natureza humana e divina ao mesmo tempo. E o terceiro aspecto, que eu diria que seria dirigido muito agora para as nossas casas espíritas, Jesus nos mostra que a caridade para com os pobres e os estropiados não estão restrito apenas aos encarnados, mas também aos desencarnados, aqueles irmãos que partiram antes de nós, mas que continuam sendo espíritos sofredores. A gente vê muito isso nas nossas reuniões mediúnicas, né? Quem já tem a prática da doutrina espírita percebe que nós recebemos a comunicação de muitos irmãos que desencarnaram e não aceitam que desencarnaram, continuam sofredores da mesma forma como estavam encarnados, né?
Então, esses nossos irmãos desencarnados sofredores são os que compõem a população invisível, que a gente não vê com os nossos olhos materiais, mas eles também são convidados ao nosso banquete espiritual, que é esse que é realizado na mesa mediúnica. Nós estamos ali através das nossas faculdades, da sensibilidade, da mediunidade, para receber esses nossos irmãos e tentar ajudá-los a compreender a sua nova condição, que eles continuam vivos e têm a oportunidade de se aperfeiçoar, trabalhando também nas casas espirituais, ajudando aqueles desafortunados também. Então, lá nas reuniões mediúnicas, esses nossos irmãos recebem acolhimento, recebem esclarecimento e muitos deles, graças a Deus, compreendem, às vezes depois de muita luta, a sua nova condição e aceitam receberem ajuda, como nós aqui buscamos encarnados ajuda para as nossas questões emocionais e existenciais. Então, daí a importância dos espíritos cristãos, né? Os médiuns trabalhadores, os médios de sustentação, os médios doutrinadores, que ajudam esses nossos irmãos que apontam o caminho. Nós fazemos esforço para apontar o caminho da redenção, o caminho do esclarecimento e do acolhimento para esses nossos irmãos sofredores, para que eles se libertem e não errem mais, não continuem errando mais. Então, benditas sejam as nossas casas espíritas espalhadas pelo mundo todo que fazem esse trabalho de ajuda espiritual e convite ao banquete espiritual de alegria, de esclarecimento, de acolhimento, né? Então, para finalizar, eu trabalhei curto hoje, para dar tempo da gente conversar. Então, os pobres e estropiados a que se refere o Mestre Jesus não são somente os das misérias físicas, são também as misérias emocionais. E, sendo misérias emocionais, os espíritos que desencarnam continuam sofredores, aqueles que não buscaram o esclarecimento ainda quando encarnados, né? A maioria ignora a sua própria situação, sua própria condição, como eu já falei, mas eles são convidados a participarem conosco dos ensinamentos e do acolhimento que os nossos mentores espirituais mais esclarecidos nos direcionam e nos ajudam para que a gente possa tornar a nossa caminhada um pouco mais leve, né? Difícil, fácil ela não é. Tanto encarnados quanto desencarnados. Precisamos tomar consciência disso. A evolução espiritual, moral espiritual, é difícil de desenvolver, mas a gente está aqui para isso, para continuar ali, de boa vontade, diuturnamente, buscando encontrar a felicidade e a perfeição. E Jesus, que é o médico das almas, ele não poderia deixar de nos dar essa lição sublime, né? De desinteresse pessoal na ação de fazer o bem. Eu acho que esse é o cerne da parábola do convite ao festim aos pobres e estrupiados, né? Que a nossa mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo e vice-versa. Então, se a gente faz isso de boa vontade, com benevolência, com certeza a gente vai estar praticando o mandamento, a doutrina de Jesus, né? A gente tem que pensar nisso. Tem uma mensagem de Emmanuel que ele diz assim, entre aspas, a caridade é o processo de somar alegrias, diminuir males, multiplicar esperanças e dividir a felicidade para que a terra se realize na condição do esperado reino de Deus. Eu achei maravilhosa essa frase de Emmanuel e eu acho que cabe aqui para nós, né, nesse momento de reflexão, sobre o convite que nós devemos fazer àqueles desafortunados, dividir com eles a abundância que nós possuímos de boa vontade, de perseverança na fé, de doutrina, no estudo da doutrina espírita que nos traz tantos esclarecimentos, disciplina, melhor dizendo, na doutrina, estudo repetitivo e diurno em casa, nas nossas reuniões, faz parte do processo de aprendizado para que a gente possa desenvolver uma
um aprimoramento moral e espiritual mais leve. A gente não deve se cobrar demais. Nós estamos na Terra para aproveitar todas as oportunidades de beleza que Deus, causa primeiro de todas as coisas, nos proporciona. Conviver com os nossos semelhantes, eu diria que é o melhor e mais bonito aprendizado que a gente tem para se perceber. A gente só tem que olhar para o outro olhando para nós. Não cobrar do outro aquilo que a gente tem consciência ou não lá no fundo que ainda possuímos. Mas a velha máxima diz que a gente geralmente cobra no outro aquilo que a gente ainda não se consertou. Então, essas conversas nossas servem para isso, né? Para a gente se perceber, para a gente olhar para o outro observando a beleza da criação. E é isso que eu trouxe para vocês. Como eu comecei essa coisa de trazer a música para a nossa reunião, eu gosto porque a música traz uma mensagem bonita, enquanto harmoniza os nossos poros, coloca a gente num elo de comunicação com Deus. A música é um elo de comunicação com Deus, principalmente quando é aquela música que traz uma mensagem que nos ajuda a pensar. Que existem músicas e músicas, né? A gente sabe disso. Então, por incrível que pareça, ó, eu trouxe uma música que é de composição do Jorge Aragão, do Zeca Pagodinho e do Sombrinha. Essa música, ela é Multirão de Amor, o nome da música. Então, ela fala de perdão, fala de acolhimento, fala de união, fala de tornar o nosso caminho mais suave, em comunhão com o outro, para que a melhora coletiva aconteça na Terra, né? Erradicando todo o mal para sempre. Então, ela é assim. Pensemos agora, façamos as suas orações, meditemos na letra da música. A gente está aqui para viver a energia do lugar. A gente está aqui para se conectar uns com os outros e com o universo. Isso é muito importante para que a gente realmente se revista e se encha da bondade de Deus na nossa vida. Cada um de nós deve saber se impor e até lutar em prol do bem-estar geral. Afastar da mente todo mal pensar, saber se respeitar e unir para se encontrar. Por isso eu vim propor um multirão de amor, para que as barreiras se desfaçam na poeira e chegue ao fim, o fim do mal pela raiz, nascendo o bem que eu sempre quis, é o que convém pra gente ser feliz. Cantar sempre que for possível, não ligar pros malvados, perdoar os pecados, saber que nem tudo é perdido, se manter respeitado para poder ser amado. Cantar sempre que for possível, não ligar para os malvados, perdoar os pecados, saber que nem tudo é perdido, se manter respeitado para poder ser amado. Que Deus nos abençoe. Deus nos abençoe, essa é a minha mensagem. E vamos conversar um pouquinho, né, sobre a parábola de Jesus, do convite aos pobres, aos coxos, aos cegos, para o nosso banquete de abundâncias, porque o que a gente recebe aqui é uma verdadeira abundância, né, de energia, energia que edifica, que cura as dores, que diminui as dúvidas. A gente está aqui para isso. Como sempre, muito linda a palestra. Obrigada. E fica bem claro, nesse contexto que você colocou, que esse festim, ele não é material, né? É o que você falou, assim, claro que materialmente a gente vai convidar para um almoço, uma coisa assim, são os nossos amigos, né? Mas espiritualmente,
justamente quem está precisando, né? Exatamente. Porque assim, a festa espiritual do mestre, dos espíritos de luz, é outra. Se a gente não for olhar para baixo, né? Quem que a gente vai convidar, né? A gente Exatamente. tem que esperar que eles nos convidem É. também. É uma cadeia, né? Porque nós buscamos e quando a gente abre o nosso coração, nós somos convidados a participar, que é o que a gente está fazendo. Mas tem outras pessoas que precisam mais que a gente. E como a gente já está recebendo essa ajuda, cabe a nós também levar para quem está precisando, né? Eu penso dessa maneira. É impressionante como funciona essa cadeia de ajuda, né? É algo muito lindo mesmo, É. porque se não fosse Jesus ter vindo aqui nos ajudar, onde que nós estaríamos hoje, não? Acho que a gente estaria lá ainda crucificando as pessoas. Misericórdia. Embora a gente ouça muita gente dizer hoje em dia que Jesus, se Jesus viesse de novo, ele ia ser crucificado outra vez. Não é, seu José? Ah, sim. Mas essa parte, acho que a gente tem falado sempre no Centro Espírita sobre caridade, né? Uhum. Porque eu acho que é uma das coisas mais fortes da parte moral e espiritual é a caridade. E quando a gente fala de caridade, existe um campo tão grande de fazer caridade, né? E fala tanto, até perde a impressão que é algo muito difícil, né? A gente sair desse nosso conforto e partir para fazer algo de caridade, tanto material quanto moral. Eu não sei o que a gente precisa fazer para dar essa partida, né? Porque o campo é enorme, né? De meios de você fazer a caridade. E todos os nossos assuntos remetem à caridade, porque é isso que a gente deve fazer, né? As atitudes de Jesus mostravam, né? Para isso. Toda a vida para isso. Sábado teve uma senhora que me perguntou o que a casa do idoso estava precisando. Foi uma pergunta até que eu estava refletindo. Aí eu pedi para a Tiffany, que ela que cuida das partes de fazer propaganda na casa do idoso, eu falei, vamos fazer uma relação do que precisa da casa do idoso. Mas não vamos fazer só material, não. Vamos fazer material e vamos também fazer outras coisas que as pessoas podem ajudar, né, dando o seu tempo. Uhum. E fizemos uma relação de coisas que você pode dar o tempo seu. E conversar, contar uma história, ler um livro, cantar, fazer uma unha, fazer um cabelo, fazer qualquer coisa de arte. Nossa, é imensa a oportunidade, né? Então ela fez um material e um mais, né, voltado ao tempo. E a gente jogou isso, né, no Facebook, né, nos canais de internet. E eles gostam. Eu digo isso porque eu tenho ido lá e quando eu demoro um pouquinho por uma razão ou outra, quando a gente chega lá, a gente vê que eles são ávidos de receber, tipo, nossa, você veio, tá tudo bem. É muito bom. Aqueles que conseguem conversar com a gente ainda, é muito bom. Isso é uma oportunidade que eu estou falando na nossa cidade. Existem N oportunidades. Se a gente sair ali, quantas pessoas são carentes da gente sentar e bater uma conversa, um papo, né? Se interessar pela pessoa, simplesmente isso. Uhum. Né? E o mundo hoje, que nos leva ao consumismo, ao ter coisas e isso aqui, tira todo o nosso tempo para disso, né? E de repente nós estamos querendo mais e mais e estamos esquecendo do essencial. É verdade. Tudo faz a gente pensar. E a gente deve tirar o mal pensar dos nossos pensamentos, né? É aprender a dividir, a multiplicar a esperança, dividir a vontade de ser feliz. Não é Suzana, né? Suzana. Eu estava lembrando. Esses dias o Antônio Fagundes falando sobre espiritismo. Uhum. E eu achei bem bacana porque ele disse que o espiritismo
espiritismo, ele é tão livre, deixa a gente tão livre, né? Que ele não cobra se você precisa usar uma roupa diferente, se você tem que todos os dias fazer determinado, até não fazer, né? Até não ser solidário, porque você tem mil problemas, o Espiritismo não te cobra, ele consegue entender. Ele te ensina a ser caridoso, ele te ensina né, todas as obras de Jesus, todas as parábolas, entender, mas ele Não te prende. determina que você tem que fazer desse jeito. Né? E uma das coisas que a gente gosta realmente do Espiritismo é essa liberdade que a gente tem. E ele, quando ele falou, eu falo assim, hoje eu tenho tanto medo de falar na internet, tanto eu tenho medo de expor a minha opinião, porque virou uma enxurrada de crítica. Fazer o bem é falar, será? Né? E ele falou, ele fez uma caridade, né? Ele falou com essa liberdade, eu gostei muito. Eu acho que o trabalho que a Casa Espírita faz é um banquete que convida todos a participar, independente se você vai gostar ou não vai gostar. Está aqui, né, dedicando tempo e ensinando, né, Compartilhando, né, o que a gente aprende, porque você fala da internet. E eu diria, na minha experiência, que eu já tive muito medo disso também. Por quê? Porque as pessoas se afastam de você. De repente, nossa, você virou beata? Nossa, você virou... Não, eu tô aprendendo a me conhecer e a desenvolver o melhor de mim. Se você não quer compartilhar comigo, é um direito seu de não compartilhar. Mas é um dever meu mostrar e falar da bondade de Jesus na minha vida. Então, aquela frase do Chico Xavier que ele fala, aos outros eu dou o direito de ser quem quiser, mas a mim eu me dou o dever de ser melhor todos os dias, superar a mim mesma todos os dias. Então, quem quiser se afastar de mim, fique à vontade. Eu vou continuar falando do amor de Deus na minha vida. E estou feliz com isso. Eu já tive muita vergonha, inclusive. Agora eu não tenho mais. Agora, sempre que eu posso, eu estou publicando qualquer coisa que ajude você a pensar. Eu acho que faz parte. A gente está aqui para isso. Né, Selma? Eu lembro, bem no início, já na fase adulta do Espiritismo, que a gente subia no caminhão para buscar alimentos, doação. E aí pararam com o caminhão na frente da casa de uma amiga. Eu queria ficar debaixo do pneu ali para me esconder, porque era uma época que né? Os jovens hoje, eles são mais destemidos, mas eu lembro dessa época que eu falava, bom, já estou aqui, se alguém quiser falar, hoje eu não tenho vergonha, né? É isso mesmo. É. Mas no final das contas, gente, a gente começa a perceber que a gente fica diferente para o bem. Eu não era nem espírita ainda, eu não frequentava, não conhecia a doutrina espírita. Eu era evangélica, frequentava a igreja evangélica. Quando uma senhora no hospital, no pronto-socorro, ela estava com o filho dela que estava doente no pronto-socorro e eu estava com a minha cunhada. E aí ela disse do nada para mim assim, nossa, você tem uma coisa boa, ficar perto de você é tão bom, eu estou aqui com meu filho doente, mas estou ouvindo você falar e estou me sentindo mais leve. Então, eu só fui buscar mais, a gente busca o melhor. E aqueles que existem vários níveis de evolução, né? Aqueles que estão com preguiça, estão um pouco estagnados, são os que acham que você ficou careta, que você ficou aquilo. Mas o mundo está mudando. Esse reino desejado, que a Terra se transformará, está muito mais próximo do que aquilo que a gente pensa. O Haroldo Dutra, inclusive, está falando que o melhor lugar para a gente morar agora é no umbral. Porque todo mundo do umbral está encarnado. É a última oportunidade de todo mundo evoluir, é agora. Né? Então, a gente
provas e expiações lá no início, né? Talvez ali comendo carne dentro da caverna, mas é uma oportunidade. E não vai lá para sofrer, não. Vai lá para uma missão. Porque você já viveu num mundo mais evoluído, você vai voltar num mundo menos evoluído, por exemplo, na questão de matéria, e você talvez vai ensinar lá uma pessoa a fazer uma roda, fazer fogo, alguma coisa lá, porque você já sabe um pouco das coisas. Você vai mais como missão. Eu achei engraçado ele falar, olha, o mingau tá uma beleza, não tem ninguém, tá todo mundo pra cá. É isso mesmo. Mais alguém gostaria de compartilhar? Luiz? Selma? Selma, desculpe, tinha falado com você. É muito interessante, né? Que assim, todo mundo tem a oportunidade de estar aqui, mas nós viemos e nós somos responsáveis pelo que aprendemos. E nós também, o fato muitas vezes, como você falou da caridade, o fato de você estar aqui aprendendo, você tem a responsabilidade de levar e você está fazendo a caridade. Porque todos nós somos instrumentos, mas quem é que realmente quer servir? Sem disciplina, não, vou, igual a gente falou na semana passada, né? Eu vou fazer isso aqui para ganhar meu pedacinho no céu. Não, eu vou fazer isso aqui porque eu quero o melhor do meu irmão. Não que, na minha opinião, o espiritismo, o evangélico, o católico seja a melhor religião. Não, porque são feitas de pessoas. E cada um vai se dispor de um jeito e pode ser um instrumento ou não. Né? Vai de você falar assim, não, eu vou doar meu tempo para o meu irmão que precisa ouvir uma palavra que eu ouvi lá no centro, sabe? Então, assim, nós estamos aqui hoje para aprender algo com cada um que fala, mas também nós somos responsáveis por disseminar isso lá fora. Porque eu lembro que quando eu vim a primeira vez, tinha menos gente, aí vai vindo, porque nós pregamos o amor, nós não pregamos uma placa, não pregamos nada, né? E nós somos o espelho. Então, assim, eu mesmo, né? Eu sou um bandista. Existe muito preconceito, né? Então, assim, tem muita gente que fala assim, não, mas a Selma é uma macumbeira de Deus, ela é diferente. Mas por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu quero mostrar que Deus é presente na minha vida, que eu sigo os ensinamentos de Jesus. E como que eu vou mostrar isso? Virando as costas quando alguém me pede um tempo, quando alguém me pede um pão, que tipo de pessoa e de instrumento que eu sou? É porque você já entendeu que a Umbanda é só uma ferramenta, né? O Espiritismo é uma ferramenta, o catolicismo é uma ferramenta. Mas aqueles que ainda não entenderam, eles estão cultuando a religião. E a religião, ela não salva ninguém. Né? É importante que você tenha religiosidade dentro de si. Entenda o significado de ter religiosidade. Compartilhe esse significado da maneira que te liberte dos teus dogmas, dos teus conflitos existenciais. Que você tenha essa liberdade que a Suzana falou. É muito interessante ter consciência dessa liberdade. Eu posso fazer porque eu quero fazer. Eu vou estudar porque eu quero estudar. Eu quero me melhorar. Acho que isso aí é a importância, né, da gente se reunir, não é, Luiz? Eu estou pensando uma coisa assim, bem material, assim, que aconteceu no dia do ciclone lá em Botucatu. Não sei como é que foi por aqui, mas lá foi bem... Foi eu. Eu vi pela internet. E aí, mas em caridade é uma coisa bem material, como eu estou falando. Eu fiquei sem energia elétrica e sem internet. Eu dependo disso para o meu trabalho, né? A energia veio rapidamente e a internet não. Acho que o meu modem lá pifou, desprogramou, não sei o que aconteceu. A minha casa inteira ligada na internet, nada funcionava, nem portão abria, nada. Falei, poxa vida, eu preciso de internet, né? Como é que eu faço? Aí liguei para lá, né? Falei, vou ligar para o meu vizinho, o senhor de idade desse lado aqui, né? E ele imediatamente falou,
Eu vou procurar 100 aqui, mas eu não sou de idade, achei que ele não ia conseguir, né? Aí eu liguei pro vizinho do outro lado. E ele falou, pera um pouquinho, acho que a minha senha é pipoca, pera um pouquinho, eu já vou te ver. De repente eu tinha 3 internet. Por que eu estou falando isso? Eu morei em São Paulo há muitos anos, no mesmo bairro do Ibirapuera. Eu só conhecia o porteiro do prédio e os motoristas. Eu não conhecia nem um vizinho. Então eu achei um marco de caridade. Sim, sim. É material, mas assim, como é que se fala? A prontidão. Sem São Paulo, mas quem é você? Eu vizinho de 30 anos, ele não ia me dar 100. Imagina, Mas será que nem ele não vai conheço. embora? Imagina, nem conheço, vou saber. Vai entrar no meu banco, né? Então tem formas assim, né? Eu fui ajudado. Mas esse é um dos aspectos, né, Luiz? Esse é um dos aspectos, né? Naquele momento você estava precisando disso. E o teu próximo, quando você foi falar, ele teve a sensibilidade de ajudar, né? Acho que essa é uma. Mas o que ele disse que é uma característica das cidades. Sim, das cidades pequenas. Eu ia falar isso. Infelizmente, São Paulo é o coração do Brasil. Ali a gente tem tudo e não tem nada. Porque você conhece, tem a liberdade de fazer o que você quiser na hora que você quiser, mas ninguém conhece ninguém, ninguém se importa com ninguém, passa pisando no vizinho, não quer nem saber quem é, infelizmente. Eu ia falar dessa questão geográfica também, né? A cidade menor, eu que vivi muito em cidade grande, é outra configuração. Botucatu e Pardinho, mas mais Botucatu é uma maquete de São Paulo. Então você fica mais de perto com a realidade. Mas eu tive o meu pai, eu fui com o meu pai idoso, né? Depois daquele tempo todo, eu tive a oportunidade de estar com meu pai, e ele foi operar, ele operou à vista num hospital de São Paulo. E aí, não importa que é 80 anos, eles operaram e já mandam embora no dia, né? E cataratas, e eu fui com ele no metrô. E eles se segurando no metrô. Quando abriu a porta ali no Jabaquara, que eu ia pôr ele no Uber, né, porque ele morava na Baixada, ele travou assim. E aí eu peguei, empurrei ele por trás assim, e ali ele foi já desmaiando lá de fora do metrô. Assim. Um veio com água, outro veio com uma cadeira de roda, pessoas assim, que eu não sei de onde apareceram. E o próprio metrô depois a gente no táxi, levou a gente para o hospital lotado, chegou lá, passa na frente. E eu fiquei admirada, porque São Paulo, capital, e todo mundo ajudou, ele não caiu no chão. Ele não caiu no chão. Um pegou de um lado, outro pegou do outro. E aí, nesse dia, eu usei a internet. Mas, Suzana, você sabe que isso já presenciei, inclusive com a minha sogra, que caiu um pombo e parou a rua ali no Ibirapuera. Eu acho que aí tem uma coisa primordial do ser humano, de manter a espécie, de cuidado, entendeu? Nesse ponto toca. Agora, se for internet... Se for internet, esquece. Você falou uma outra coisa, desculpa, só complementar. Imagina. Você usou a palavra vivificar. Né? Eu acho que também quando você só convida para o festim pessoas que você está habituado, né? Você não vivifica, fica mortificado. Você observa que o papo é o mesmo, a situação é o mesmo, não sai daquilo. Então não há momento de criação, né? Não há momento de que você saia da sua zona de conforto. Né? E acho que até nisso, acho que pode ser, né, a minha pretensão, né? Acho que Jesus Cristo também coloca isso. Sim, ele coloca. Por isso que ele disse que é importante lembrar dos mais necessitados. Porque aquele que está no teu mesmo nível, digamos assim, rapidinho ele vai tratar de fazer uma outra reunião para te compensar, para te levar para tua casa. Não, porque você naquele dia me recebeu muito bem, então também quero retribuir que eu te recebi. E aquele coitado estropiado, maltrapilho, não tem como. Apesar de eu não ter preconceito, eu acho que estropiado pode ser uma pessoa com muito dinheiro, ou uma pessoa com muito conhecimento. Aí nós vamos falar naquele aspecto do terceiro aspecto, estropiado moral e espiritual. Então nós temos aqui para todo gosto, para poder a gente trabalhar.
A gente trabalha. Alguém mais gostaria de colaborar, Sr. Vladimir? Não, coincidentemente, na quarta-feira, eu falei sobre o óbolo da viúva, né? E veio complementar, assim, né? Então, Porque lá ataca situações análogas, né? E você reforçou muito bem agora, né? Então, é bem isso mesmo. que bom, né? Nós Questão estamos da- numa sequência aí sim. de ensinamentos, né, não? Que bom. Eu complementar muito bem, né? Que bom. Deu continuidade dos bons abordados lá. Que bom. Alguém mais quer colaborar com algum testemunho, uma palavra? Dona Elise, a Rosi, Neuzi, Áurea? Oh, hoje ela só está ouvindo. Hoje ela está concentrando as energias dela só no ouvir. Então, gente, é isso. Eu sempre estou muito feliz quando eu venho para cá, quando eu reúno. A minha alma sente necessidade desse congraçamento, podem ter certeza. Faz bem para a gente estudar, aprender e compartilhar o que a gente aprende, que aí fixa para mim, fixa para vocês, dá vontade de procurar mais saber sobre o assunto, e é muito bom. Então agora nós vamos passar para a nossa segunda parte do nosso trabalho, né, que todo mundo já sabe, naquela concentração espiritual, receber a energia particular que você está precisando.